abençoar esse lugar que com certeza tem sido um lugar que abençoa muitas pessoas. Amém? Hoje eu não vou ler um texto para vocês, porque eu posso dizer que hoje é um dia que a gente já pode celebrar, porque se a gente for olhar de forma bíblica, a gente tem ali, biblicamente, na última semana de Jesus, alguns pontos muito fundamentais daquilo que ele fez. No domingo, quando Jesus ele vem, ele é recebido em Jerusalém como um rei. E o lance de receber e jogar ramos para quando ele passasse, era uma característica de recebimento de rei. E Jesus ele é recebido no domingo como um rei. Na segunda-feira, ele vai até a sinagoga e ele ensina ali no templo, primeiro purificando ele, onde vocês conhecem a história que eu falei ainda há pouco, que ele chega no templo e ele purifica o templo. Quando ele entra no templo, ele faz um sermão muito pesado para os religiosos, dizendo: de vocês, escribas, fariseus, hipócritas. E ele lança ali de uma forma assim, até sentenças sobre a fé judaica que estava ali abalada, ele já reconhecendo que eles não receberiam ele da melhor forma. No capítulo 24 de Mateus, você vai ver que ele tem um outro sermão, que ele já prega fora do templo, dizendo que é o chamado sermão profético, que ele diz lá em Mateus, que não ficaria pedra sobre pedra, ali anunciando que existiria um juízo de Deus sobre aquela terra, sobre o mundo. E aí a gente vê que ele amaldiçoa no outro dia uma figueira. Depois a gente não entende o que é que ele faz, mas é como se ele descansasse para a quinta-feira, onde ele faz a ceia, e ele ceia com os seus amigos. Naquela madrugada da ceia, ele vai para o Getsêmani, de quinta para sexta, e na sexta-feira a gente vê que ele começa a paixão, onde ele é entregue, ele é morto na sexta-feira, provavelmente 3 horas realmente da tarde ele morre, porque quando José de Arimateia pede o corpo, ele reivindica, dizendo que ele precisava fazer aquilo, porque já iria começar o Shabat, o Shabat ele começa às 6 da tarde, então é como se realmente aconteceu naquele período. E aí a gente sabe do que acontece, e no domingo ele ressuscita. E a gente está aqui para celebrar isso com muita alegria hoje. Vamos aplaudir ele, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. E hoje eu quero pregar para vocês sobre os efeitos da ressurreição. Porque eu sei que nós já escutamos muito sobre esse dia, realmente ser o dia que a gente deve celebrar e nos alegrar e até reconhecer. Mas o que isso causou a todos nós? O que isso causou na minha vida? Quais foram os efeitos da ressurreição de Cristo em mim? O que isso de alguma forma veio trazer para mim, para você, como uma espécie de dádiva? Porque a Bíblia diz que se Cristo não tivesse morrido, em vão seria a nossa fé. Se Cristo não houvesse morrido e ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Então todos nós que estamos aqui, cremos na ressurreição de Cristo. E aqui para nós, a ideia da ressurreição no tempo de Cristo, era uma ideia que era imensurável, porque muitos até acreditavam na reencarnação. Tinha um lado do judaísmo que acreditava na reencarnação. Mas a ideia da ressurreição era uma ideia nova. Porque já existia a ideia do karma, daquela coisa toda de pagar pelos seus erros, pelos seus pecados. Isso não vem do espiritismo, isso vem de hinduísmo, de outras religiões aí ocidentais. Orientais, Ocidentais? Ocidentais é a gente, Orientais. E, enfim, Cristo ele vem com uma novidade imensurável, que só seria validada se realmente as pessoas tivessem uma experiência com aquilo.
dia desse eu estava pensando, cara, se essa ideia toda, essa história toda, ela fosse mentira, por que as pessoas morreriam por isso? Por que as pessoas venderiam as suas casas? Porque as pessoas eram entregues no Coliseu e eles tinham a opção de negar aquilo, mas eles não negavam aquilo, porque eles tinham tido uma experiência real, não com uma religião, não com um homem normal, mas sim com um filho de Deus. Então hoje eu quero esclarecer para você pelo menos 4 pontos, e eu quero que você pegue cada ponto desse como uma verdade a se sustentar no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque o grande lance da fé que nós precisamos ter e viver, é que ela precisa ter uma força, quando a gente sai de um culto como esse, amanhã, diante das demandas, diante dos desafios, diante das guerras, diante das pressões psicológicas, diante das pessoas ruins, diante das pessoas boas, isso fala de comportamento. Então eu e você precisamos hoje, de uma forma clara, entender que a morte de Jesus trouxe benefício para a minha e para a sua vida, e hoje você vai conhecer. A primeira vitória, ou seja, o primeiro efeito da ressurreição de Cristo, é que Ele vem trazer até nós vitória sobre o pecado e também sobre a morte. A palavra pecado, ela fala de uma morte espiritual também. A Bíblia diz que a alma que pecar, certamente morrerá. Quando a Bíblia vai colocar o sentido do pecado, ele vai dizer que a pessoa que vive no pecado, ela vai estar vivendo de uma forma estabelecida, presta atenção, no mal. E esse mal não é o mal com U, é o mal com L, que essa palavra mal é aquilo que nós entendemos que é a origem das maiores desgraças que existem na terra. Por exemplo, se eu falo assim, o fulano de tal está mal, o que você pensa? Ou ele está passando uma dificuldade enorme financeira, ou ele está muito doente na UTI, ou passando, sei lá. Porque essa palavra mal, no sentido original dela, ela fala de quê? Ela fala de pobreza, ela fala de doença, ela fala de desgraças no modo geral. Então quando a gente vê a Bíblia dizendo que Ele veio para nos livrar do mal, é porque Ele vem trazer uma solução para os efeitos que o pecado causou no homem. Tem gente que fala, o mundo é ruim porque Deus permite isso. Deus, Ele permite que o homem viva, e o mal, ele foi criado pelo homem sem Deus, que de alguma forma fez uma bomba, que de alguma forma fez aquilo, que de alguma forma criou outras coisas terríveis que existem. Então a separação do homem gera o pecado e a morte, que é o maior problema da humanidade. O homem que não entende o que é um erro, o que é um pecado, ou que o Espírito de Deus não renovou a sua mente, porque a Bíblia fala que é o Espírito de Deus que convence o homem do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Então se o homem não tem uma experiência com esse amor de Deus, ele não vai entender o que é bem, ele não vai entender o que é mal, ele vai viver em pecado e automaticamente vai também ter a morte eterna. Todos os homens, eles viviam assim. O livro de Romanos diz que todos pecaram e carecem da misericórdia e da graça de Deus. A Bíblia fala que Deus, por seu grande amor que nos amou, nos resgatou do império das trevas, ou seja, dessa condição de morte do pecado, e nos transportou para um reino novo, de vida, porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, ainda que morra, vai viver. Então quando a gente pensa na morte e no pecado, Jesus ele veio resolver isso, dizendo que aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele vem trazer a solução, dizendo, olha, ainda que você morra, você vai viver. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que o maior inimigo que todos nós aqui vamos ter que enfrentar nessa vida é a morte. O último inimigo que eu e você talvez tenha vários inimigos diariamente, mas o último que a gente vai ter que enfrentar vai ser a morte.
E se a gente não tiver o amparo dessa vitória aqui, que Ele conquistou por nós, eu posso dizer que a gente vai abrir os nossos olhos para um mundo novo, mas sem o amparo dele, isso é a pior coisa que tem. Então o primeiro efeito da ressurreição de Cristo foi que Ele veio resolver esse problema do pecado e também da morte. Com Ele nós temos perdão dos nossos pecados, com Ele nós temos vida, e com Ele nós temos aí a vida eterna. Vamos aplaudir a Ele por isso. O segundo efeito é que Ele também veio resolver, pode passar o segundo efeito, é que Ele vem trazer até nós uma esperança. Porque aqui para nós, se o homem que ele não tem Deus no seu coração, ele não entende o que é o pecado e a morte, ele vai olhar as coisas dessa vida como se fossem as coisas mais sérias. Eu nunca esqueço de um velório que eu fui, que foi o velório mais alegre que eu já fui, porque o cara que tinha morrido, ele tinha falado de uma forma bem clara, que ele queria uma festa de pagode, da igreja dele, que ele era meio pagodeiro, e ele curtiu o pagode, e ele falou assim: o dia que eu morrer, eu sei que eu vou estar muito bem do que todos vocês, então eu não quero ninguém triste, eu quero todo mundo feliz, porque eu vou estar melhor que todo mundo que estiver chorando, ou provavelmente. Cara, e quando eu chego lá, eu te confesso que eu fiquei meio escandalizado, mas estava rolando pagode, e a gente no pagode chorando, e eu cheguei lá, e eu conhecia ele, assim, de alguns momentos, mas eu não esperava que isso era um pedido dele, né? E assim foi o velório mais alegre que eu já participei, que era um velório que eu posso dizer que envolvia isso aqui, a esperança. Porque a Bíblia fala que se a nossa esperança, se a nossa fé, ela se baseia só nas coisas dessa vida, aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma das coisas que você vai ver muito nos ensinamentos de Jesus, era aquilo que nós receberíamos na glória, o galardão, nós receberíamos uma recompensa, que Ele enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas, que não existirá mais dor, não existirá mais pranto, não existirá mais essas coisas que nós vivemos aqui. Então, quando Cristo Ele vem, Ele garante a nós, Ele traz a nós a esperança de que esse corpo que nós temos hoje, ele vai ser transformado, e que nós não vamos ter mais as necessidades que nós temos aqui, porque nós vamos ser renovados em todos os sentidos. Então, quando você vê isso, você entende o porquê Ele pede para nós acumularmos tesouro onde? No céu, e não aqui na terra, porque a nossa esperança plena, ela precisa ser na eternidade. Se a gente vive só em função da terra, nós não somos cidadãos do céu. E a Bíblia diz que nós temos que ser cidadãos do céu, morando na terra. A Bíblia diz que a gente é peregrino aqui. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, simbolizando que a nossa pátria não é aqui. Então a nossa esperança, ela deve estar na glória. Apesar de você ter fé em conquistas que você vai ter, até apesar de você ter muito zelo pela sua família, pela sua casa, e eu acho muito certo isso, muito amor. Esses dias eu fiquei muito impactado. Eu tô num momento com a minha família, principalmente com o meu pai, e eu nunca tinha escutado a história que eu escutei antes de ontem com meu avô, e ele falando um pouco de como foi que eles tinham chegado lá na fazenda que eles moram. E eu sempre soube que o meu avô, ele não tinha aceitado que a minha mãe vivesse praticamente como uma ribeirinha no interior, que ele tinha criado ela numa cidade, ele tinha dado uma educação melhor para ela, mas aí ela começa a namorar com meu pai, aí ela engravida de mim,
e ela, depois de algum tempo, já engravidou da minha irmã também, que tem um pouquinho mais de idade que eu. E o meu pai não sabia trabalhar na cidade, ele sabia trabalhar na fazenda com o meu avô. E meio que ela vai para lá, presta atenção. E eles estão vivendo lá, e o meu pai disse isso esses dias, que quando de repente ele vê a minha avó, chegou lá, com o meu avô, chegou lá, e ele falou assim: olha, Zé, tu vai ter que vir com a gente, eu quero te ensinar uma nova profissão, eu quero te ensinar, sabe, uma nova forma de ganhar dinheiro, eu estou indo para Belém. E meu pai, assim, muito resistente, mas não era a praia dele, pegou, aceitou. Foi muito desastroso essa vida profissional dele para cá. E eu saí de lá falando assim: meu avô foi um cara que até acreditava em Jesus, mas aquela atitude dele fez com que muitas almas viessem ser salvas aqui em Belém, porque eu poderia estar lá até hoje, ser um cara digno, ser um trabalhador de lá, mas talvez eu não tivesse conhecido vocês, não tivesse ajudado já tantas pessoas que aqui a gente ajuda, não somente eu, mas meu irmão também, outras pessoas. Tudo na vida tem um propósito, e às vezes algumas coisas que a gente traça para a nossa vida parece ser aquilo que a gente quer, mas depois Deus, por esperança, muda a gente para um outro destino, e a gente só vai entender depois. Então nunca reclame. De repente, se você está querendo alguma coisa aqui, está dando errado, porque a sua esperança não deve ser nas coisas dessa terra, a sua esperança deve ser na glória, no prêmio. Quantos dizem? Eu fiquei olhando, será? Pode aplaudir o Senhor. Qual será o prêmio que o meu avô vai ganhar lá? Eu fiquei muito chateado uma vez. Eu soube essa história, falei: poxa, a minha mãe meio que não teve vontade, não. Eu até perguntei hoje para ela: a senhora foi obrigada? Ela falou: não, meu filho, eu queria mesmo, é muito ruim lá. Falei: tá. Porque uma vez que é família, a condição é os dois, né? Não mais o pai. Mas eu vi que ele meio que ajudou nisso. Enfim, que Deus o tenha. Ele foi um pai para mim. A terceira coisa é que, pode passar, é que também esse sacrifício, ele nos trouxe o acesso a Deus. Entenda que toda a ritualística, ela envolvia um sacerdote, ela envolvia um líder, que era aquele que fazia as petições do povo, os sacrifícios do povo, e que aquilo, de alguma forma, trazia uma condição para aquela pessoa ser aceita por Deus e tocada por Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Bíblia fala que quando no templo de Jesus existia o templo, que era meio que semelhante a isso aqui. Existia 3 lugares no templo: o santo lugar, o santíssimo lugar e o átrio. Diga assim: o átrio era o lugar mais comum. O átrio era como se fosse isso aqui, ó. Tinha os altares, o lugar onde tinha a bacia para lavar as mãos, tinha o incensário, tinha um altar, tinha os pães da presença. Então todas as pessoas podiam fazer alguns sacrifícios aí já. Mas existia um outro lugar, que era o santo lugar, que era como se fosse esse lugar aqui de cima, esse lugar aqui todo, que era um lugar um pouco mais reservado. Era um lugar para os sacerdotes, para os levitas, né, as pessoas que organizavam o culto. Mas existia um outro lugar, que era depois desse santo lugar, que era o santíssimo lugar, que era o santo dos santos, que ele era separado por um véu, que somente uma vez por ano o sumo sacerdote tinha acesso. E ele fazia o quê? No dia do perdão, da expiação, Yom Kippur, um dia festivo, ele pegava todo o pedido do pessoal que estava no ato, os sacrifícios, e ele entrava amarrado, varando, atravessando esse véu, e ele entrava no santo lugar ali para oferecer um sangue, um animal, diante daquela arca, que vocês conhecem como Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava no lugar santíssimo. Lá dentro da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, a vara que floresceu, também o maná que caía do céu, uma espécie de caixão, de caixa, toda adornada de ouro,
de tábua de acácia, coisa linda. Mas só quem tinha acesso era um homem, uma vez por ano. Os outros, eles tinham limitações de falar com Deus, de se expressar a Deus, de se comunicar com Deus. Os antigos, eles não tinham esse lance que a gente tem hoje, de levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, Tu és bom, Pai, obrigado, bom dia, Pai, e a gente orar. Existia a falta do acesso. Olha o que diz aqui em Hebreus 10, 19: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, pela sua carne que foi rasgada por todos nós. Aquilo que Ele fez na cruz, a sua carne sendo entregue, liberou um acesso novo. Agora não mais precisando de um sacerdote, de um líder. Eu sei que você pode gostar de mim, mas você tem o mesmo poder que eu tenho diante de Deus. Sei que você talvez possa gostar de um padre, mas você é igual um padre para orar. Deus te escuta igual como Ele escuta qualquer sacerdote, e isso por causa do véu que foi rasgado. Isso foi um milagre que aconteceu. Sacerdote então a gente não precisa? Não, a gente precisa para aconselhar, para orar. A gente está aqui por isso, a gente ama tudo isso, mas você tem acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que foi liberado através do sangue, da carne dele que foi entregue por nós. Vamos aplaudir a Ele bem alto. E por último, o testemunho do poder de Deus. Porque quando Deus ele ressuscita, Ele traz um testemunho do poder dele. Mateus 28, 5, 6 vai dizer assim: mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei a quem vocês buscam é Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou como havia dito, confirmando as suas palavras e o poder. A tumba não segurou o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, para concluir, fique em pé para parecer que está acabando. Olha o que Jesus fez para quebrar o nosso galho. Ele vem e nos dar, diga, poder. Ele me deu poder. Ele disse assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, expulsar demônios, curar enfermos. Isso não é poder? Ele te deu poder para quebrar através das suas palavras as coisas ruins que existem, pode vir sobre a sua vida. Você pode repreender palavras negativas que vêm sobre você. Diga assim: eu ganhei poder. Você também ganhou acesso. Você pode falar com Deus. Você pode se ajoelhar e falar com Deus. Você pode se prostrar e falar com o Senhor. A Bíblia diz que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. O que significa isso? Ele tem todo o poder, Ele tem a consciência de todas as coisas. Inclusive o salmista diz que antes de sair algo da nossa boca, Ele já sabe. Ele tem a onisciência de tudo. E Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Isso é o acesso que nós temos ao Pai. Diga assim: poder, acesso, presença, esperança e também perdão dos pecados e o livramento da morte sobre a nossa vida. Então Cristo não veio à toa. Cristo veio nos libertar do poder do pecado. Cristo veio nos fazer vencer para a morte. A morte não tem mais força. A morte já não tem mais domínio, porque Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram. Ele foi o primeiro, nós também vamos ressuscitar. A Bíblia diz que ao soar da última trombeta, os mortos se levantarão, e nós que estamos vivos
seremos transformados. Isso é a nossa esperança. Que quando os nossos olhos se fecharem para essa terra, nós vamos abrir os nossos olhos para uma vida muito melhor, sem dor, sem pranto, sem lamento. Tudo isso através do acesso que gera um poder para que nós possamos viver uma vida de alegria nessa terra. Você tem motivos para se alegrar essa noite. Você tem motivos para celebrar essa noite. Você tem motivos para cantar essa noite. E a gente vai terminar esse culto com muita alegria. Nós vamos terminar esse culto assim, com o coração satisfeito por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é digno de tudo. Ele é digno de receber. Vamos aplaudir, vamos adorar o Senhor.